Agora tem um caso também de gente que procura e Sim. faz um compromisso. Aí Sim. já seria diferente, não é, padre? Tem os casos que a gente chama de sujeição diabólica, ou seja, pessoas que expressamente querem fazer um pacto com o demónio para ficar bem na vida. Existe isso? Existe muito. Pacto mesmo, Existe muito. Muito, Existe padre. muito. Existe muito e infelizmente agora está cada vez mais a entrar na cultura, ou seja, tem desenho animado para criança, tem filme, tem novela em que já se fala disto, não é? Já se fala de que eu posso pedir ajuda ao demónio, às vezes brincando com a história, mas é um processo também de habituação e é perigoso, não é? Harry Potter, né? Eu consigo fazer coisa. Pronto, mas tem gente que expressamente se alia com o demónio e essas pessoas o demónio trata muito bem nesta vida, como eu digo, o preço é caro, né? E é raro eles arrependerem-se e quererem sair. Eu tive um caso de um satanista que estava numa seita satânica e quis sair, porque chegou um momento em que ele achou que já era demais, né? Depois eu aproveitei e perguntei um montão de coisas para ele, o que é que eles estavam fazendo, quem eram, etc. E como que era? Pode falar sobre isso? Posso falar um pouquinho, né? Eram cerca de 30 pessoas ali na zona onde eu moro. Se vocês conhecessem um pouco onde eu moro, ninguém acreditaria que havia jovens e pessoas no satanismo ali. Era impressionante. É um lugar, uma fazendinha, assim. Gente boa, bem no sítio, tranquilo. Não veste roupa preta. Não. Quer dizer, é difícil imaginar que aqui no meio há. Quer dizer, há umas cidades maiores. Este vestia a roupa preta, bem pesado, tipo, do heavy metal e tal. E ainda veio assim para os exorcismos, mas pronto, tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem. Depois vamos por fases, né? Vamos começar por uma ponta, Pronto, mas ele chegou um momento em que eles faziam sacrifícios com animais, eles gostam muito de montes, né? De locais. Lugares altos? E lugares altos e lugares que tenham coisas sagradas, porque o demónio gosta muito sempre de profanar, né? Portanto, cemitério, que é um lugar sagrado, vai fazer rituais para o cemitério, etc, etc. Pronto, sacrifícios, sobretudo com animais, eles penso que não faziam sacrifícios humanos, que eu percebesse já, mas as coisas eram pesadas também, e ele sentia-se mal naquilo e ele quis sair. No dia em que ele quis sair, ele começou sendo atacado, né? E tendo problemas, né? A gente chama estes casos os casos da sujeição diabólica, é uma espécie de possessão latente. Enquanto ele quer ser amigo do demónio, o demónio trata ele bem. Se ele se arrepende e quer sair, então aí o demónio vai massacrá-lo, né? Por evidência, ele tinha um vizinho que me conhecia e então ele percebeu que ele estava mal e ele trouxe-o até mim e graças a Deus... Quanto tempo para ele? Foi rápido, no caso dele foi poucos exorcismos, 3, 4 exorcismos. Poucos exorcismos? 3 exorcismos. Tem casos que eu tenho que são... Pediu música no Fantástico depois. 7 anos. Né? 7 anos? Sim. Nossa. Todos os meses. No caso, tipo, alguém que procurou, fez, talvez, não, quis tem casos não muito graves que demoram muito tempo a resolver-se, tem casos muito graves que se resolvem muito rápido. Não tem a ver com a gravidade do caso, tem a ver um pouco com as disposições da pessoa. Às vezes as pessoas não estão, e também um pouco com o plano de Deus. Deus às vezes permite que a pessoa não fique... Todos melhoram bastante, mas aquela parte final do ficar 100% bom custa muito, não é? E eu penso que Deus também permite isso, eu penso para eles não largarem Deus, também para reparar, é uma espécie de pena, de purgatório aqui, não é? Deus tem motivos para não lhes tirar todas as cruzes, digamos assim. Mas a vida deles do dia a dia, com os exorcismos, muda muito, não é? Eles conseguem começar a fazer uma vida normal, que não faziam, não é? Entendi. E dos casos de exorcismo, a gente começou falando isso, né? Mas descrever como que foi um desses exorcismos mais pesados, mais difíceis, assim, de luta mesmo contra a força do mal. São todos parecidos, por incrível que pareça, a gente se habitua, né? A tudo. E vira uma coisa normal. Vira tirar café, né? É mesmo? É um pouco. Eu dou a analogia do médico, do cirurgião, não é? A primeira vez que você faz uma cirurgia ao coração, não é? Abre o coração, mete um tubo, aquilo faz se calhar alguma confusão, não é? Mas depois, ao fim do 10º cirurgia, já é parecido, não é? Portanto, já não há assim muita novidade e pronto. E em geral é uma experiência bem mais, apesar de ser sempre uma coisa, a primeira vez que a gente vê é sempre uma coisa estranha, dramática, mas depois
a minha equipa, as pessoas que passam por lá, eu convido os padres a virem, os seminaristas, todos dizem que têm uma experiência muito positiva, que eles se sentem bem. Porquê? Porque eles veem a força de Deus, a força da oração. Eu já participei de uns 3 e é esse sentimento mesmo. Isso, não dá medo. Não dá medo. Dá um sentimento de que Deus... Já. 3 vezes Não já. dá medo? Não dá. Não. Porque você sai fortalecido. Deus é maior, acabou. Deus é maior. Deus Mas é claro, maior. num caso... Tenta descrever do começo até o final, assim, que seja uma sessão e que teve uma que foi manifestação uma coisa forte, assim. mais forte, assim. Os casos que eu acompanho têm todos manifestações. Se não tiverem, eu digo que eles podem ir para casa, né? Pode fazer uma oração de cura e libertação, resolve. Claro, coisa. os leves, eu só fico... Os leves resolvem de outra forma. Eu só fico com os pesados. Entendi. Né? Pronto. Mas, é assim, um que eu tive agora há uma semana, para dar um exemplo. Ontem foi... Não, no sábado, fez no sábado uma semana. Uma senhora de 1,60 m, 1,65 m, com 50 anos. 3 homens, 3 gutos. Né? Muito 3 bonitos e fortes. Exatamente. Tentando... E humildes. E não conseguiam que ela entrasse pela porta. A força dela era... A força dela, uma mulher... não muito nova, né? E 3 homens grandões, bem grandões, não conseguiam que ela entrasse por uma porta para a sala dos exorcismos. Ou seja, o demónio manifestou-se quando ela saiu do carro para entrar na sala, ele já sabia o que é que ia acontecer, né? E então foi todo um número para conseguir trazer ela até à sala. E depois na sala... Normalmente esse seria um caso de eu rezar na cama. Normalmente amarrar, né? eu amarro nos joelhos e nos pés, porque senão dá muito pontapé. Né? E depois uma pessoa em cada braço, uma num braço e uma deitada sobre as pernas, assim tipo de barriga, né? Caramba! Porque senão... Você não topa aí um dia lá? Você tem coragem? Eu vou fazer o seguinte, quando eu for, eu vou chamar o Vilela. Não. Eu vou agora. Com vocês eu vou. Eu vou agora em outubro, por exemplo, ou então em outra oportunidade. E aí eu vou passar um sábado. Geralmente é sábado, né? Que o senhor atende, agora eu vou mudar para sexta. sexta. Pois vamos lá, vamos. A gente. Não, mas eu tenho. Olha, é totalmente assim restaurador da fé. Mas não tem perigo de passar de uma pessoa para outra? Eu costumo brincar e dizer, não é uma doença contagiosa. Não tem. Nunca acontece. Né? Há 25 anos que eu estou... O demônio saiu e falou, ei, tem outro otário lá. Só nos filmes. Agora, eu já ouvi casos... Não, é verdade, quer dizer, às vezes o demónio faz comentários acerca dos outros. Né? Ah, é? Acusa a pessoa. Portanto, é bom, sei lá, às vezes, por exemplo, tem um marido... a esposa está mal, vem-nos isso, eu digo que ela tem que confessar, tem que ir à missa, e digo que para ele também, mas ele às vezes não vai e não confessa, né? E eu não tenho muita força para, eu tenho que gerir aquilo que ele está ajudando um pouco, mas ele não está fazendo o ideal, né? E então às vezes eu digo, é bom confessar, e às vezes o demónio no exorcismo ele está segurando, por exemplo, e o demónio diz, esse é dos meus. Na cara dele. Sério? Acusa. E aí começa a falar. E eu digo, está vendo, tem que confessar, tem que começar a rezar. Mas né? ele fala o que o cara fez? Não fala muito, porque eu tenho os meus... Eu vou. Ele não fala o que tem no WhatsApp. Mas não fala porque o padre já começa a rezar, né? Uma das coisas que eu peço aos meus assistentes é tapar a boca, às vezes. Da pessoa que tá, quando o demónio gosta de conversa, e então é perigoso, né? Porque pode falar mentira no meio também. Exatamente. E portanto nós não estamos interessados no que ele tem para dizer. Né? Estamos interessados em rezar. A gente vê, às vezes, na televisão, meio que uma entrevista com o demônio, né? Não é... Quem é você, de onde vem, não sei o quê. Sim. Não dá para trocar muita ideia com ele. Não, quer dizer, o demónio sob, digamos assim, esconjúrio, né? Eu te ordeno em nome de Deus de dizeres-me quem és, né? Ele é forçado... Ele não quer dizer Ele não quer dizer, porque é manifestar fraqueza da parte dele. Dá o poder para... Exato, está a dizer que, no fundo, quem está mandando somos nós. Né? Ele está dando o braço a torcer, né? E ele fala o nome? Fala com muita resistência. Nos primeiros exorcismos não quer, mas eu normalmente não gasto muito tempo porque tem que insistir muito, tem que ficar ali e queima muito tempo e não tem um grande benefício, né? No fim não serve para muito, né?
Portanto, Mas que tipo de demônios já se manifestaram? Nomes? Como? Os da Bíblia, não é? É? Os da Bíblia. Às vezes têm nomes mais estranhos, mas normalmente são os da Bíblia. Quais? Os que Belzebu, Asmodeu, Lilith. Lilith? Isso. Lilith é mais relacionado ao sexo? Sim, sim, é. E tem outros também da Índia que às vezes aparecem. E Legião, que é o que sim, nessa passagem dos porcos? Somos muitos. Também pode dizer. São muitos demônios? Às vezes são vários. Às vezes são vários e os demónios têm vários graus, como os anjos. Os anjos têm vários. Hierarquia, né? E então eles não perdem, digamos, a distinção. Né? Há uns que mandam mais que outros. Né? E então o padre Gabriel Lamotte, perdia bastante tempo a pedir o nome e quem é que mandava neles, quando é que saem, que dia é que saem. Pronto, mas eu vejo que queima ali muito tempo e não tem um grande benefício, né? Eu gosto mais de, como eu dizia, invocar o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa e ver a reação dele e depois eu já tenho na minha ficha aqueles temas que eu já sei que ele reage mais e então eu já vou e digo, em nome de Jesus eu destruo qualquer bruxaria que a não sei quantas possa ter feito